Vamos começar e tem uma criaturinha que tá me observando e pensando, a louca, né? Gravando, falando sozinha, né? Mas não tô falando sozinha, tá, querida? Estou falando com você que me acompanha nesse domingo e que tá aqui pra saber um pouquinho mais sobre Ultrapar. Talvez essa não tenha sido a ação que você mais pediu no domingo, mas não deixe de insistir na ação que você quer ver aqui no próximo domingo. A questão é o seguinte, gente, não é domingo pra mim, óbvio, tô gravando esse vídeo com antecedência e nesse exato momento que eu estou olhando o pitch da Clear, as cotações de Ultrapar estão aí em R$18, com uma queda de quase 1,3%. E até aí, tudo ok, caindo só um pouquinho. Só que o problema, ou aliás, o que tá pegando mesmo, que eu acho que fez muitos de vocês pedirem sobre Ultrapar, é porque a queda acumulada dela de 2018 até agora é de quase 60%. E muita gente deve ter pensado, Bea, não seria interessante a gente falar um pouquinho sobre ela? Será que não tá na hora da gente entender se ela tá barata ou se ela tá cara, se vale a pena eu colocar ela no meu carrinho? E eu digo, calma, depende. Fica até o final desse vídeo porque eu vou trazer as informações mais relevantes sobre Ultrapar e aí no fim das contas você vai me dizer se você investiria ou não. Essa é a dinâmica do vídeo de domingo. Para você que já acompanha o canal e tá vacinado, você sabe que nunca vai ter recomendação de compra ou venda, mas sim um compilado de informações para tentar poupar um pouquinho de seu tempo de ficar vagando em 58 milhões de lugares procurando informações sobre a empresa. E aí no fim das contas eu sempre peço duas coisas. Se depois de todas as informações você investiria ou não nela e se, ou aliás, e qual a ação que você quer ver aqui no próximo domingo, beleza? E se você é novo, fica até o final para entender a dinâmica desses vídeos de domingo. Já se inscreva aqui no canal, acione as notificações e se no final você gostar do vídeo, deixa o seu like. Mas se você quiser também, pode deixar agora, não tem problema nenhum, beleza? Vamos lá, gente. Então Ultrapar a R$18, aparentemente caiu 60%. Existem algumas justificativas e tudo isso analisando os últimos resultados que ela entregou. Mas antes vamos explicar um pouquinho sobre o que ela faz e como que ela está aí colocada no nosso mercado, na nossa B3. Ela está listada na Bolsa de Valores com o código UGPA3 e ela está listada aí com o mais alto nível de governança corporativa, fazendo parte do novo mercado. Ou seja, só tem ações ordinárias e oferece 100% de tag along. E eu sei que muita gente aí já gosta disso. Beleza, o que a Ultrapar faz? Na verdade, ela tem 5 marcas ou 5 empresas que fazem parte desse grupo Ultra que muitos chamam. Uma das mais conhecidas são os próprios postos Ipiranga. E não é só Ipiranga, porque a gente tem a MPM e também Jet Oil, que, né, você às vezes vê tudo isso junto no mesmo lugar. Mas esse é um dos business dela, mas não para por aí, porque ela não trabalha só com essa questão de combustível e tudo mais. Ela vai desde combustível até a parte de ter uma química mesmo, que é oxiteno, até a parte de farmácia, com a Extra Farma, que tem mais de 400 lojas ou 400 farmácias espalhadas aí pelo Brasil afora. Ela também tem a Ultragás, que é distribuidora principalmente de GLP para residências e algumas empresas, e ela também tem a Ultracargo, que é basicamente uma empresa que trabalha com o armazenamento de produtos químicos e outras cositas más. Enfim, esse é o business dela, ela tem todas essas empresas dentro do grupo, então ela até tem uma receita bem diversificada. Só que aí há um porém, ela tem a receita diversificada, mas em parte ela depende de algumas commodities, e aí tem pessoas que já não gostam muito disso. Só que cabe a gente entender que commodities são essas. Será que essa parte de combustível e tudo mais, ela é afetada pelo petróleo, por exemplo? É claro que é, né, gente? Esses dias teve lá o ataque com drones aos postos de petróleo e no fim das contas isso faz o preço disparar, também o preço na bomba de combustível, e isso acaba afetando o negócio também. Tanto que parte do resultado ruim que ela atribuiu aí nos últimos trimestres, ela colocou mesmo que era tudo culpa da Ipiranga e da Oxiteno, mas é claro que esse fato é relevante, recente, na verdade, mas ela disse que, enfim, por não ter assim uma economia tão consolidada ou por uma baixa demanda, a culpada é a Oxiteno e a Ipiranga, que tiveram uma demanda muito baixa. E aí, que demanda baixa é essa, gente? A questão é, se você olhar de 10 a 15 anos, ela sempre entregou lucro, ela sempre foi muito consistente e tal. Só que nesse último trimestre, o segundo trimestre de 2019, ela ainda apresentou lucro, só que foi 47% menor do que o mesmo período do ano passado. E aí a galera pensou, o quê? O que tá acontecendo, Ultrapar? Tudo bem que você entregou lucro, mas caiu pela metade quase. E aí ela realmente colocou, se vocês derem uma olhadinha lá no site de RI, ela atribuiu
a esses fatores aí de baixa demanda, da Ipiranga e tudo mais. Isso porque ela está fazendo alguns investimentos um pouquinho mais pesados, principalmente para ampliar a rede deles, criar novos postos, etc e tal, apesar de que às vezes fecha uns, abre outro, mas eles estão com um saldo positivo nessa questão, até mesmo em farmácia. Apesar de algumas farmácias fecharem, eles ainda assim conseguiram mais abrir do que fechar farmácias. Só que mesmo assim não resolveu, o lucro caiu bastante e muita gente não gostou. E aí beleza, falamos do lucro, o que está atrelado a ele? Os dividendos. Muitas pessoas olham para a Ultrapar pensando nos dividendos e é claro que, né, perante esse último trimestre não foi lá grande coisa, mas ela é uma constante pagadora de dividendos, sendo o seu dividend yield, conforme esse último trimestre divulgado, está em aproximadamente 3,1%. Claro que em meses melhores e tal, isso pode aumentar. A questão é que tem uma regrinha aí que eles assumiram, ou que pelo menos que eles colocaram lá no estatuto deles, que pelo menos 50% do lucro deles, eles sempre iriam distribuir para os acionistas. Então ela tem um payout de 50%. E aí, beleza. Aguardemos para ver se os projetos que ela tem feito aí, alguns investimentos, isso vai surtir em um lucro maior lá na frente e mais grana no nosso bolso também, ou para quem investe em Ultrapar, né? Como eu falei já no início do vídeo, acho que eu falei, não é o meu caso. Mas aí, gente, vamos lá. Outros dados importantes que as pessoas sempre olham. A questão da alavancagem da empresa, porque ela tem uma dívida de aproximadamente 1,1 bilhões de reais. E aí, no fim das contas, o pessoal olha e fala, poxa, mas ela tá um tanto quanto alavancada, não está? E eu digo, pode ser que sim, mas isso é muito característico do setor, porque precisa de muitos investimentos. Então, quando você olha aquele indicador que eu trago em alguns domingos, da dívida líquida pelo EBITDA, ela está alavancada em 2,5 vezes, 2 vezes 0,6, vamos dizer assim. E aí é claro que não é nada tipo, meu Deus, alarmante, acima de 3,5, mas ela tá alavancadinha, né? Não tem o que fazer. Mas é característica do setor, então se você investe em empresas assim, você meio que já tem que contar com isso. Outra coisa que é muito característica das empresas desse setor de petróleo, biocombustível e gás é justamente as margens líquidas, que são muito baixinhas. Quando você olha a margem líquida de Ultrapar, é entre 1% e 2%. Conforme os últimos dados divulgados, está em 1,3%. E aí você pensa, caramba, só isso? Pois é, justamente. A última receita dela do último trimestre foi de quase 22 bilhões de reais e o seu lucro líquido foi de só 121 milhões, ou seja, é uma margem baixinha, mas é característica do setor também. O que pode preocupar alguns investidores pensando assim, poxa, se ela tem uma margem tão baixa e der alguma merda muito grande, como que ela faz para trabalhar com essa margem tão pequena? E aí eu digo, não sei, mas nos últimos anos, vai crise, volta crise, ela tem conseguido, enfim, entregar resultados satisfatórios, ainda que os últimos tenham sido negativos, com base, enfim, em comentários de vários analistas que eu dei uma olhadinha na internet, óbvio, antes de trazer esse conteúdo para vocês. Agora, saindo um pouquinho desses números aí do balanço e tudo mais, vamos para alguns indicadores de preço, que eu acho que sim, tem muitas pessoas que levam o preço em consideração. Então, quando a gente olha o PL de Ultrapar, está quase em 18 vezes, o que significa que o seu investimento vai te dar esse retorno em aproximadamente 18 anos. E aí muitas pessoas pensam assim, poxa, mas acima de 15 já não tá um pouquinho caro? E eu digo, depende, gente. Mais uma vez, eu sempre friso isso. Compare com outras empresas do setor, como BR Distribuidora, etc e tal, e entenda se esse PL realmente, às vezes, você acha que ele tá alto, mas talvez entre todas as concorrentes não é o mais baixinho. Quando a gente olha pro PVP, que é outro indicador de preço, apesar de ter aquela regrinha do 1, 2, que eu sempre trago aqui no domingo, se você ainda não sabe muito do que eu tô falando, dá uma maratonada no canal. Esse PVP, ele está em 2,9. E aí, mais uma vez eu digo, faça essa comparação. Entenda que talvez com a bolsa acima de 100 mil pontos, apesar, né, de Ultrapar ter caído 60%, enquanto muita coisa subiu, é difícil você encontrar esses indicadores dentro daqueles patamares que às vezes são um consenso meio geral
do mercado. Enfim, gente, eu acho que eu consegui passar todas as informações que eu tinha para vocês. Não esqueçam que sempre aqui na descrição tem um relatório falando sobre Ultrapar com dados, tem o balanço dela, enfim, tem mais informações financeiras se vocês quiserem consultar, então é só baixar por aqui também. E aí, mais uma vez, gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se você não é inscrito, deixar o seu like, independente do que você for, e aí já escrever aqui nos comentários se você investiria ou não em Ultrapar e qual é a ação que você quer ver aqui no próximo domingo, beleza, minha gente? Uma boa semana para vocês, façam excelentes investimentos, qualquer dúvida, estou por aqui, estou no Instagram também, me sigam, que eu acho que tá aqui em cima o meu arroba, que vocês podem lá me seguir. E aí vamos conversando e é isso, gente.